Olá pessoal, tô de volta, tem mais um vídeo. Vocês estão vendo que eu tô chique, né? Chique no último. Gente, aqui eu cheguei agora há pouco na igreja, não troquei de roupa ainda. E eu vi essa matéria aqui, eu falei, não, eu não vou nem trocar de roupa, eu vou fazer assim, intelectual. Bom pessoal, tô com mais um vídeo. Eu sei que tem gente que vai dizer, Gley, você interrompe. Gente, depois vocês me dizem se dá pra assistir o vídeo sem interromper, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, se inscreve no canal, deixa o joinha de vocês aí, tá beleza? Tá pra minha cabeça. Deixa o joinha de vocês aí, comentem, se inscrevem, aperta aí o botão das notificações e vamos aqui para a Dona Gleisi Hoffmann. Ela tá aqui falando sobre a questão da saída dos médicos cubanos, né? Deixa eu arrumar aqui, gente. Bom, cadê meu controle? Ah, tá aqui. Vamos ao que interessa, vamos ouvir Dona Gleisi. Vocês estão ouvindo um forrozinho, um negocinho aí de fundo? Não sabe como é que é, hoje é sexta, sábado, né? Então, o pessoal tá aí, vamos lá. Operação entre a Organização Pan-Americana de Saúde. Deixa eu voltar pro OPAS, começo para vocês pegarem. Senadora Gleisi, como funciona a cooperação entre a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e o governo brasileiro, que traz médicos cubanos ao Brasil a fim de trabalharem no âmbito do programa Mais Médicos? Aliás, a exemplo da cooperação de ajuda humanitária da OPAS com 67 países no mundo todo. Como esses médicos, então, são remunerados? Não é o Brasil que contrata os médicos. Cuba abre um edital, o governo cubano abre um edital para contratar os médicos lá em Cuba. Quem quiser vir para trabalhar no Brasil se oferece, de livre e espontânea vontade. Todos conhecem as condições salariais e as condições no país em que vão servir. Portanto, já sabem quanto vão ganhar. Quem paga o salário dos médicos cubanos é o governo cubano. Opa, pisa no freio. Gente, não dá, eu tenho que interromper aqui. Mas eu tô seguindo a sugestão aí de uma inscrita que falou pra eu pausar. Então, ó, pausei, viu? Pessoal, vocês viram duas coisas aqui interessantes. Primeira, eu postei um vídeo daquela moça chamada Ramona, médica, que veio de Cuba. Ela disse aqui que o cara, quando vem de Cuba, ele sabe exatamente quanto vai ganhar, como vai ser tudo direitinho, as condições que está o Brasil, que ele vai trabalhar aqui no Brasil. Ramona disse que eles não sabem quanto vai ganhar. Eles sabem sim quanto Cuba disse que vai ganhar. Cuba disse pra ela o quê? Que ela ia ganhar $1.000, ia ficar $400 aqui com ela, $600 voltava para uma conta. Depois ela descobriu que os médicos que faziam parte do mesmo programa que ela, rapidinho aqui para dar ligeiro, que vieram de outros como Venezuela e Bolívia, que fazia parte do Mais Médicos, ganhavam 10 vezes mais que ela, ou 8 vezes mais que ela, alguma coisa assim. Então já vem. Outra coisa, quem paga os médicos? Eu vou voltar aqui porque eu tenho que voltar, para não dizer que eu estou ouvindo sozinho, peraí. Paga o salário. Portanto, já sabem quanto vão ganhar. Mentira! Quem paga o salário dos médicos cubanos é o governo cubano. Paga o salário e os direitos sociais. Aqui no Brasil, os médicos cubanos recebem uma ajuda de custo, geralmente das prefeituras. Mentira, gente! Pra onde foi 5.600 do nosso dinheirinho suado? Essa mulher doida, ou eu vou ficar doido. Não, eu acho que eu vou ficar doido, gente. Não, acho que eu já tô. Porque ela dizer que quem paga o salário dos médicos cubanos é Cuba. Não, peraí, gente, ela tem razão. Ela tem razão, gente. Sabe por que ela tem razão? Porque Cuba, o Brasil manda o dinheiro pra Cuba e Cuba é quem paga ele. Tá certo, peraí. Ela não mentiu não. Ela só esqueceu de dizer que o dinheiro que Cuba usa pra pagar os médicos cubanos sai do Brasil. E 80% desse dinheiro fica em Cuba. Aí vem dizer agora que os médicos cubanos são pagos por Cuba, com dinheiro de Cuba, e que o Brasil dá uma ajuda de custo, ajuda de custo de 5 bilhões, é pra acabar, né? Fala sério, gente, só pode, vamos continuar, eu vou deixar, gente, eu prometo. Através de alimentação e de moradia. Portanto, não há que se falar em trabalho escravo. Os médicos... Eu vou ter que interromper de novo, desculpa, gente, não dá. Não há do que se falar de trabalho escravo. O cara vem pro Brasil, fecha um contrato de $1.000, desses $1.000 ainda tem que... Vamos falar em real?
O cara vem pro Brasil, fecha um contrato de R$3.600. Desses 3.600 é dito a ele que 1.500 mais ou menos fica com ele e que 2.000 voltam para uma conta em Cuba. Só que na verdade o Brasil paga R$11.000. Sabe o que é isso? Paga R$11.000 para Cuba. E Cuba só dá aí em torno de 2.000, 1.000 e alguma coisa para os caras trabalharem aqui. E ela disse que isso não é trabalho escravo para um médico. São remunerados por prefeituras através de alimentação e de moradia. Portanto, não há que se falar em trabalho escravo. Os médicos cubanos são remunerados, têm salário e têm direitos sociais assegurados. Isso é muito importante falar. E eles sabem o tempo de permanência que eles vão estar no Brasil e quando eles vão ter que voltar. E fazem isso de livre e espontânea vontade. Gente, livre e espontânea vontade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Você sabe quanto é que ganha aí um médico cubano em Cuba? O cara ganha, deixa eu ver aqui, $70. A gente convertendo para reais em grosseiro vai dar em torno de uns 3. Depois vocês fazem as contas aí e me falam aí nos comentários. Mas em torno aí de R$300. Não vou nem pegar a quantia certa, pode ser para mais ou para menos. Mas 7 são 14, com mais 7, 21, 3 vezes 7, 21. Eu acho que ainda estou passando da conta. Vai dar um negócio de 200. Eu vou deixar nos R$300 para dizer que ainda passei do valor. Mas depois vocês põem aí. Dá em torno de R$300 por mês. Aí o cara recebe uma proposta para vir trabalhar no Brasil para ganhar em torno de 1.500. É um trabalho escravo para nós, mas para eles lá que trabalham por $70, por R$300 ao mês, 1.500 é uma fortuna. Ou seja, eles se sujeitam a isso. E não é livre, espontânea vontade, não. É livre, espontânea vontade de fugir daquela ditadura. É muito importante vocês guardarem isso, viu? Eu sei que tem gente que vai me comer o juízo por depois. Por isso não tem... Voltei. Quando eles vão ter que voltar? E fazem isso de livre e espontânea vontade. Por isso não tem razão o candidato eleito Jair Bolsonaro de dizer que os cubanos estão trabalhando em regime de escravidão. Não estão. Como não tem razão de oferecer asilo político, porque eles vêm... Peraí, não tem razão de oferecer asilo político. Peraí, se os caras vêm de livre e espontânea vontade, se os caras sabem as condições que vão trabalhar aqui, se os caras sabem quanto vai ganhar aqui, se eles estão satisfeitos, por que eles vão pedir asilo político? Me digam, por que eles vão pedir asilo político, se tá tudo bem, se tá tudo nos conforme? Não é meio estranho isso? Bom, eu vou passar de novo. Trato que os cubanos estão trabalhando em regime de escravidão. Não estão. Como não tem razão de oferecer asilo político, porque eles vêm com um contrato claro, através da Organização Pan-Americana de Saúde. Portanto, não é caso de oferecer asilo político. E queria contar para vocês algo muito importante. Espera aí, dona. Não podemos oferecer asilo político para os cubanos. A gente tem que oferecer asilo político para criminosos, como o Lula fez com aquele italiano que estava morando no Recife, foi pego no Recife. A Itália veio aqui, pediu a extradição do cara, não. Lula deu asilo político para o criminoso. Agora, para esse povo, não é caso, gente. Eu vou deixar passar, tá? Total de médicos caso de oferecer asilo político. E queria contar para vocês algo muito importante, que do total de médicos cubanos que vieram servir no Brasil, apenas a cubana foi comprada e sustentada pela AMB numa época para criar uma campanha vergonhosa contra os mais médicos. Gente, depois vocês reclamam porque eu paro. Eu não tenho como fazer isso depois que o vídeo para. Olha a asneira que essa mulher tá dizendo. Ela tá dizendo que só uma médica que foi comprada aí por eu não sei quem, que para fazer uma campanha, eu tô ficando doido, nem ela já, uma campanha, presta atenção nisso, contra o Mais Médicos. Aí eu pergunto para vocês, aqueles 200 médicos que estão pedindo asilo político aí, é coisa da cabeça dos brasileiros, né? Eu acho que não é no mesmo país, Brasil, que ela mora que a gente, não. E aquela associação
que eu li hoje para vocês, que eu não lembro se é associação ou é conselho, mas que é daqueles médicos que dizem nós não somos desertores, é uma associação. Eles dizem lá, nós não somos tem uma sigla que quer dizer que nós não somos desertores. São compostas de sabe lá Deus quantos médicos cubanos, mas só uma, gente, só uma, eu não sei, parece que eles não veem o resto. Eu vou passar, tá? E sobre a formação dos médicos cubanos, por que ela é tão questionada pelos seguidores de Bolsonaro e pelos médicos brasileiros? Como seria então o teste aplicado para validar aqui os conhecimentos dos profissionais de Cuba? É uma piada querer um teste de qualificação, como disse Jair Bolsonaro. Gente, é uma piada. Não dá pra eu não parar. É uma piada Jair Bolsonaro querer saber se o cara tem qualificação ou não para exercer a medicina no Brasil. Afinal de contas, a minha saúde e a tua saúde, para essa... Eu ia dizer uma palavra aqui, mas eu não vou chamar ela de amante não. De coxa... Para essa coisa aqui, com todo o respeito e desrespeito que eu tenho a ela, para ela, minha saúde e a tua, que se dane. Ela não tá nem aí, é uma piada. Piada é isso, é a nossa saúde. Para ela, temos que entregar as nossas vidas nas mãos de médicos, que a gente não sabe se o cara tem ou não qualificação. Todos os médicos que vêm de fora do Brasil, até brasileiros, que vêm para o Brasil, que foram para a Bolívia, que foram para a Argentina, quando eles voltam, eles foram para lá para estudar medicina, se formaram lá, aí eles voltam para o Brasil, esses caras têm que fazer prova. E por que os cubanos não têm? Vamos continuar, eu vou deixar. Cuba manda médicos para 66 países. Sabe o único que teve gente cobrando que tivesse um teste de capacidade? Pois é, o Brasil. E ainda tem o disparate de dizer que eles não são médicos. A medicina em Cuba é uma das medicinas mais qualificadas do mundo. Aliás, muitos norte-americanos vão se tratar em Cuba. Gente, não dá, pô. Não tem como, gente. Como é que eu... Dona Gleice, eu quero deixar o vídeo passar todo. O povo tá reclamando aqui porque eu fico pausando o vídeo. Mas tu só fala besteira, pô. Gente, pelo amor de Deus, aonde raios Cuba tem a melhor medicina do mundo? Fala pra mim. Um regime fechado, totalitário. Se lá tivesse a melhor medicina do mundo, os caras não estavam aqui pedindo asilo. Os caras não estavam fugindo de vez em quando de Cuba, cacetada. Vai pra pulga aqui que pulou. Tanto dizer ao governo eleito. E mais uma informação. Os médicos que vieram atuar no Brasil foram avaliados pela fluência no português e nas questões de medicina por professores das nossas universidades federais. Todos esses médicos passaram por uma avaliação. Gente, uma avaliação não é um revalida. O que é uma avaliação aí segundo... Eu não vou dizer o nome do médico aqui não, o médico trabalha aqui por aqui. O que é essa avaliação? É o cara sentar numa sala de aula, responder algumas questões de português, responder algumas questões de medicina, tá liberado, vai-se embora. É isso. Você já se consultou com um cubano? Você já prestou atenção que ele tem uns livros abertos lá? É você falando e ele com o dedo cutucando pra lá? É o cara traduzindo o que você tá falando e depois indo no outro livro lá pra procurar o remédio. Aí você fala uma palavra errada, você fala que tá lá, sei lá, com dor de cabeça, o cara te dá um laxante. É claro que, graças a Deus, isso não aconteceu. E se aconteceu, ninguém tá sabendo. Mas há uma possibilidade disso acontecer. Pela diferença de língua. Mas a avaliação dela é essa. Mas vamos continuar, deixa. Chega a ser desrespeitoso que Bolsonaro queira cobrar um teste dos médicos cubanos. Desrespeitoso pra mim é você, Dona Gleice, não valorizar a minha saúde. Querer que eu entregue a minha saúde, a minha vida nas mãos de um pessoal. Não estou dizendo que o cubano não seja um bom médico, mas não custa nada. Se eles são os melhores do mundo, como ela diz, vão passar no revalida de mãos nas costas. Qual o problema que não pode fazer o revalida? Do que ela tem medo? Aliás, quem quer fazer teste de revalidação de diploma dos cubanos é o Conselho Federal de Medicina, que opera para ter uma reserva de mercado para os médicos brasileiros.
cuja maioria não quer atender onde os cubanos vão atender, no interior do país, nos pequenos municípios, nos distritos indígenas. E o teste que o Conselho Federal de Medicina quer aplicar aos médicos, não só aos cubanos, a de qualquer outro país, chamado Revalida, é um teste absurdo, que dificilmente os membros do Conselho Federal de Medicina conseguiriam fazer. Gente, chamou os médicos cubanos de burro. Tá aí a jumenta. Acabou de chamar os médicos. Ó, ela acabou de provar que a gente precisa do Revalida. Porque se um médico não é capaz de fazer o Revalida, porque ele diz que as perguntas é de... Ó, deixa eu usar um exemplo. Eu tenho um primo que mora na cidade vizinha aqui. Ele fez faculdade na Bolívia. Ele junto com vários amigos dele, fizeram lá na Bolívia. Quando eles vieram praticar medicina aqui no Brasil, sabe o que eles fizeram? Eles foram fazer o Revalida. Todos eles passaram. Ué, se os caras lá são os melhores de todos, são topados como ela tá falando, são pá, não vão passar no Revalida? Ô meu, aí a senhora quer que eu vá me consultar com um desses? O que a senadora diria hoje aos médicos cubanos que passaram pelo programa, ao governo e ao povo de Cuba? Quero agradecer a todos os médicos cubanos que estiveram aqui, ao povo cubano que paga a formação desses médicos com o seu trabalho, ao governo cubano. Ao povo cubano que paga os... Foi 5 bilhões, minha filha. Ela não sabe contar, não. Acho que ela não sabe quanto é 5 bilhões. Ou é eu que não sei. Pela solidariedade e pelo carinho com que trataram o nosso povo e a nossa gente. Acabou, gente. Acabou. Ó, gente, tá aí. Tá, eu vou desligar porque eu já me irritei aqui já. Eu já me irritei. Desliga a televisão. Já me irritei. Eu não vou bater, pra quebrar meu controle. Eu não vou quebrar o controle por causa dela, não. Agora que eu sei que vai ter gente brigando porque eu interrompi. Gente, não tem como eu não interromper. Eu quero assistir o negócio todo. Mas a mulher fala tanta abobrinha, que até eu tô falando abobrinha junto. Pra não deixar ela falar abobrinha sozinha, ó, tá vendo? Sozinho. É brincadeira um negócio desse. Pessoal, tá aí a fala da dona Gleisi Anta. Eu achei engraçado que eu vi agora há pouco ali. Gleisi Lula Hoffmann. Eu tenho que dar risada, gente. Ó, eu vi com um aspecto mais sério pra ver se ficava a coisa mais séria, mas não dá, gente. Não dá, me desculpa, gente, porque é difícil. Mas, ó, dizer que... Pegar os pontos principais aqui. Dizer que os médicos são pagos com dinheiro de Cuba é chamar a gente de otário. É chamar a gente de idiota. De jumento. Porque só pode. Acho que eles pensam que o brasileiro é burro. Dizer que algumas prefeituras é que ajudam. Pense numa ajuda de custo de 5 bilhões e pouco, gente. Depois dizer que é um erro. Todo mundo, você que é médico, que está assistindo aí, você vai para os Estados Unidos, você tem que fazer a porcaria do Revalida lá. Você vai para a Alemanha. Agora, os 60 países, Yugley, que eles fazem, 66 países que eles fazem, como é que... Porque lá não faz... Gente, Venezuela e países e outros fazem parte desse coloio aí, sabe? Dessa coisa de quererem trazer o comunismo para dentro do Brasil, do mundo. Países socialistas. Vai olhar esses países, são países que as pessoas sofrem, em que os governos são totalitários. Nesses países não precisa de Revalida não, porque eles estão pouco se lixando para o povo. Eles estão que se danem o povo. Eu acho que o Bolsonaro está certo. Outra coisa, ela está criticando ali. O que o Bolsonaro pediu, gente? Para o cara vir trabalhar no Brasil com os mesmos direitos que o venezuelano trabalha. Para o cara estar no Mais Médicos com os mesmos direitos que o boliviano trabalha. O cara tem direito ao seu salário integral. O cara tem direito a trazer a família dele. O cara tem direito, gente. E o cara faz o Revalida. Quer dizer, no caso agora não está fazendo ainda, né? Mas é a única coisa que eles não fazem, é o Revalida. Mas recebem o salário integral. Podem trazer as suas famílias. Agora, por que o cubano não pode? Me diz. Por que nós temos que mandar mais da metade do salário do cubano para Cuba? Gente, 80% dos médicos que estão que são estrangeiros são cubanos. Porque eu não entendo por que a maioria tem que ser de Cuba. Não entendo. Porque os 20% de venezuelanos e bolivianos e outros que estão fazendo parte é para disfarçar o roubo que eles estão fazendo com a gente e mandando para Cuba. Olha, eu vou encerrar esse vídeo porque eu já sei.
Vai ter gente criticando porque eu interrompi o vídeo. Então, critica aí, fica à vontade. Mas fala alguma coisa. Um abraço pra vocês, até mais. Gente, fui, que agora quem tá ficando doido sou eu. Tchau, acabou. Sou Rio Fagundes, amanhã eu volto, porque eu já tô cansado, tô estressado, não dá mais.